Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje é dia 5 de agosto e nós já estamos na 18ª semana do Tempo Comum. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós vamos refletir hoje é de Mateus, capítulo 16, do 24 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que aqui estão não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, para nós entendermos esse evangelho, nós precisamos voltar um pouquinho nos versículos antes, que diz, onde Jesus pergunta para os seus discípulos o que o povo estava dizendo que ele é, quem ele era. E depois pergunta aos seus discípulos quem ele é para eles. E aí Pedro diz que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Na sequência, Jesus relata a sua paixão, morte e crucifixão. E aí Pedro, que tinha acabado de dizer para Jesus que ele era o Cristo, diz para Jesus que Deus livre ele dessa situação, que não te aconteça isso. E Jesus repreende Pedro. E nessa sequência, aí então, que é o evangelho de hoje, então Jesus percebe que seus discípulos ainda não tinham compreendido a missão que ele tinha, da qual ele tinha vindo. Eles ainda estavam pensando num rei poderoso que iria libertar eles das mãos dos romanos. Então Jesus dá este ensinamento para eles, esse discipulado, para ver se eles de fato, quem quiser realmente seguir ele, porque ele começa dizendo assim: se alguém quer me seguir. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, mas se quiser seguir, tem algumas coisas que ele precisa fazer. E queridos, e aí essa pergunta já é para mim e para você. Se eu ou você quer realmente seguir Cristo, nós vamos ter que ter algumas atitudes, algumas mudanças na nossa vida. A primeira, ele diz, renuncie a si mesmo. Renunciar a mim mesmo é renunciar ao meu ego, à minha vontade, ao meu querer, aos meus desejos, às minhas paixões carnais. Eu estou preparada para isso? Eu tenho renunciado a isso na minha vida? Depois ele diz, tome a sua cruz, tomar a sua cruz. Queridos, nós precisamos entender que na época de Jesus, tomar a sua cruz era sinal de morte. Significava que ele ia carregar a cruz mesmo para ser crucificado. Para nós, o que significa? Tome a sua cruz significa eu estou preparado para morrer para minhas vontades, para o meu querer. Eu estou preparado para talvez ser julgado, ser rejeitada, ser perseguida por causa da palavra de Jesus, por causa do nome de Jesus. É isso que significa tomar a sua cruz. E depois ele diz, e me siga. Se eu fizer essas duas coisas, renunciar a mim mesmo e tomar a minha cruz, eu posso dizer que sigo Cristo. Aí vem uma pergunta para mim e para você. Nós estamos vivendo nos dias de hoje essa verdade na nossa vida? Nós estamos de fato renunciando às coisas deste mundo para viver
renunciando a nós mesmos para poder viver em obediência a Jesus, viver o senhorio de Jesus na nossa vida? Nós precisamos, porque nós dizemos que somos cristãos, que somos discípulos, que seguimos Cristo, mas nós precisamos fazer essa pergunta para nós mesmos e nós precisamos dar essa resposta. E depois ele diz, né? Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem quiser salvar a sua vida significa o quê? Quem quiser viver todas as coisas deste mundo vai perder a vida em Cristo. Porque não tem como eu viver as coisas do mundo e viver as coisas de Deus. E ele diz depois, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. E quem perder, deixar de viver as coisas mundanas para seguir o Cristo, para viver a sua vontade, o seu senhorio na sua vida, vai encontrar a verdadeira vida, que é a vida eterna em Cristo. Nós estamos vivendo desapegados das coisas deste mundo e nos apegando às coisas do alto, às coisas de Deus. Nós precisamos fazer essa pergunta para nós e ter uma resposta. Porque só nós mesmos podemos ver se verdadeiramente somos cristãos ou apenas dizemos, só da boca para fora. Esse é o questionamento para nós hoje. É isso que Jesus falava com aqueles discípulos, porque quem quisesse verdadeiramente seguir ele tinha que ter essas atitudes. E isso é para nós nos dias de hoje também, queridos. No mundo em que nós vivemos, se nós quisermos verdadeiramente seguir Cristo, precisamos romper com as coisas desse mundo, romper com o nosso ego. E depois ele diz que ele virá na glória de seu Pai e retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Queridos, significa que um dia vamos ser julgados pela nossa conduta aqui nessa terra. Que o Senhor nos encontre, né, vivendo o seu evangelho, praticando todos os seus ensinamentos. E por fim ele diz, em verdade eu vos digo, algum daqueles que aqui estão não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com seu reino. Aqui, queridos, eu pesquisei algumas coisas e a grande maioria cada um dá um ponto, mas o que tem uma direção, mas a maioria entra no consenso que quando ele fala isso, no caso ele estava falando para os seus discípulos e ele estava vivo ainda. E provavelmente o que seria mais correto interpretar é sobre a transfiguração, porque na sequência do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, na sequência é a transfiguração de Cristo. E ali eles viram Jesus na sua glória, mas foram todos? Não, apenas João, Pedro e Tiago, que é o que está dizendo aqui, que alguns não morrerão antes de ver ele na sua glória. Queridos, então, que nós possamos nos dias de hoje refletir sobre isso. Como tem sido a minha vida cristã? Eu tenho deixado Jesus ser o Senhor da minha vida, das minhas vontades, do meu querer, dos meus pensamentos, do meu agir, dos meus passos, para que Ele, quando vier, me encontre numa boa conduta, na conduta na qual Ele espera que eu esteja como sua discípula, como cristão, como cristã. E você também, meu irmão, minha irmã, que você possa refletir sobre esse evangelho de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos, que vocês tenham uma abençoada semana e que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.